Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, sexta-feira, 30 de outubro, agora 21 horas e 52 minutos, bastante tarde aí para o nosso horário, mas a gente foi envolvido em outras atividades. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas, o website é jazzp2p.com.br, acesse o site, verifique ali o amplo hall de coins e tokens que você pode negociar. Nosso podcast hoje tem o título de When You Come Undone, é uma homenagem aí ao clássico aí do Duran Duran, né? Grande sucesso aí da banda de rock aí britânica. Me corrijam, anos 90 aí fez um bruto sucesso, como diz o poeta, né? Quem é o poeta, né? O Chico Buarque. E então, When You Come Undone, então quem é que está comandando, né? Quando tu vem desfeita, né? Quem que é isso? É os preços das nossas criptomoedas, mas em especial da Bitcoin, tá? Que é a última pilastra que ainda fica em pé, as demais aí já estão derretendo. Em função aí desse movimento que está acontecendo no mercado, nós já vamos entrar em detalhes, é a alta do dólar, tá? Falando em dólar, vocês sabem que no mundo das criptos não existe dólar, né? O que existe são stablecoins. E a gente tem um aqui para nossa surpresa aqui, o confete eletrônico Tether com market cap de 16 bilhões de dólares. Ah, tá, que eles têm 16 bilhões de dólares em lastro parados ali, né? Ah, não, isso é título do Tesouro. É a mesma coisa, né? Porque dólar é um IOU, né? É uma dívida, uma emissão. O título de dívida também é uma outra dívida. Então, esses negócios não têm lastro. Então, um é uma referência ao outro, né? Então, um título de dívida é uma promessa pelo pagamento de dólares. Então, eles são quase que um equivalente ao outro, né? Por que eles são equivalentes ao outro? Porque os Estados Unidos eles não precisam trabalhar para produzir dólares, eles só precisam imprimir. Claro que eles pegam emprestado, mas isso não é uma dificuldade para eles, né? A gente lembra que os dólares não pertencem ao governo americano, eles pertencem ao Banco Central, que não é uma entidade pública, é uma entidade privada, que é propriedade dos principais bancos, né? Então, essa possibilidade de lastro ela é bastante remota, porque eles podem ter alguma coisa em ativos, outros que são denominados em dólares ou que podem ser um valor, então, negociado em dólar, e ele está em lastro, mas duvidamos que a gente chegue bem perto dos 16 bi, a gente deve ter no máximo algo de 1 bilhão, com uma alavancagem bastante grande, por exemplo, tu coloca 10 milhões de dólares então depositados numa conta e aí tu consegue contra esse depósito um empréstimo aí de 100 mil, esses 100 mil tu coloca numa posição futura como margem e aí tu consegue 1 bilhão. Então, tu tá fazendo 10 milhões virar 1 bilhão, uma alavancagem de 100 para 1, né? Como é que tu vai renovar isso? Isso é outro problema. Se o mercado se virar contra ti, isso é outro problema, né? Mas é isso que está acontecendo, tá? Tecnicamente, se o mercado cair, se mover 1% contra a tua posição, tu perde tudo, tá? Claro, não tome ao pé da letra aqui, como a gente está falando, a gente ipsis literis, né? As mesmas letras, porque é só para ter uma ideia do que é esse efeito de alavancagem, de money makes more money, né? Mas nós não acreditamos nessa coin, tá? A gente tem pavor dela, mas ela está aqui como terceiro market cap, tá? Vocês podem olhar aqui, 40 bi circulado nas últimas 24 horas, isso é péssimo, é mais do que a Bitcoin, né? Então, qual é o problema? A hora que o mercado se der conta que isso aqui é uma mentira gigante, tá? Gigante. Às vezes as pessoas criticam o Bitcoin. O Bitcoin é uma expressão de software livre magnífica, tá? Isso aqui é uma fraude sem tamanho. Aliás, tem tamanho, é uma coisa intergaláctica, assim, né? Dá para entupir buraco negro, de tão grande que é essa fraude aqui. E quando o mercado se der conta que esses 1 dólares aqui não valem mais do que 0,1 cent, então
que vai acontecer? A circulação dela vai parar e aí o volume vai cair, nós vamos perder liquidez. Essa é o nosso receio, tá? Então, muita atenção, tá? Evitem isso aqui, tá? Com muito ardor e afinco. Bom, dito isso, nós vamos dar uma olhada aqui na outra página, onde nós vamos dar uma olhada nas exchanges, né? Nas exchanges, exatamente para ver a dominância aqui relativa, aproximadamente, lógico, da Binance, né? Da Binance no volume de 24 horas. Então a gente está aqui com 9 bi, ela está um pouco atrás da Huobi e interessantemente, vale o comentário, a OKEx ainda está na casa dos bi aqui, 2,8 bi, tá? Ela tinha uma média de 4, foi caindo, ela está com os saques trancados, é de se admirar que alguém ainda negocie alguma coisa lá. Vamos fazer o quê? Já que o dinheiro está lá preso, né? Vamos arriscar, mas depósitos, né? Muito impossível, é difícil de imaginar alguém que está depositando nessa exchange, né? Nessas alturas, porque vocês estão colocando dinheiro, por favor, não façam isso. Não façam isso, né? Isso sim é uma recomendação, é uma opinião, é uma indicação, é uma sugestão. Não depositem no OKEx, porque ela está com os saques banidos. Então vocês não conseguem tirar o dinheiro de lá ou transferir para não importa onde. Entrou lá, boca de lobo, não sai. Então, muito cuidado, tá? E ela ainda está com 2,8 bi de volume negociado nas últimas 24 horas. Bom, essa tela aqui nos mostra que vale a pena sim ainda considerar, por enquanto, o movimento do BNB, né, que é Binance Coin, como possível indicador para níveis da Bitcoin, mas não como driver, tá? É diferente, ela ajuda a dar uma ideia, mas ela não dá mais a direção, tá? A gente pode comentar isso aí mais adiante, quando a gente entrar lá. E aí sim, agora a gente entra no mercado, e aí a gente dá uma olhada aqui, não nas propagandas, claro, nos gráficos aqui que a gente está vendo Bitcoin em Tether, gráfico semanal, tá? Então, o que a gente quer comentar aqui com vocês? Nós estamos numa tendência de alta no gráfico semanal e o que está acontecendo? O volume dessa semana está já praticamente no nível da semana anterior, a gente pode ver aqui, né, nas colunas de volume, e isso nos sugere que essa semana deva ter um volume acima da semana anterior. Isso é muito positivo, associado a essa tendência de alta que a gente vê aqui pela indicação do histograma MACD, é uma inclinação positiva. Nós temos a expectativa de uma continuidade dessa movimentação. Porém, nós estamos no fim de semana que antecede as eleições nos Estados Unidos, talvez a mais problemática, sabe-se lá desde quando. Possíveis consequências é uma abertura em baixa nessa semana. Por favor, a gente não tem informação de segunda-feira, dia útil nos Estados Unidos ou não. Então, se o mercado abrir fechado lá, provavelmente acho que na terça é as eleições, nos corrijam. Então, nós devemos ter então uma volatilidade muito grande nas palavras de Peter Lynch. Volatilidade é um termo que os investidores usam para dizer perder dinheiro muito rápido, né? Então, volatilidade para o investidor é quando cai, né? Para mim, que sou engenheiro analista, né? Volatilidade é movimentação em ambas as direções, tá? Para esse pessoal, para cima, para eles não é volatilidade, volatilidade que cai. Então, pode ter muita volatilidade no sentido deles também, né? Nessa semana, nesses dias aí. Então, a gente pode esperar recuos fortes, mas volatilidade é alta frequência, quer dizer que assim como cai, ele pode subir. E aí que está o ponto. Então, a gente pode ter uma queda relâmpago aqui, que vai dar aquelas sombras, né? Franjas, como eu gosto de chamar, no candle, e daí ele volta para ter o corpo aqui fechamento nesse nível aqui que a gente está tendo. Isso seria muito interessante. A gente pode ter, então, uma movimentação intrasemanal, talvez vocês nunca ouviram esse termo, né, relacionado com gráficos e tal. Intra-candle, né? Intrasemanal, candle é uma semana, ou seja, a gente cai num dia, fica ali no outro e já sobe, ou cai num dia e sobe no outro, então produzindo esse efeito, tá? Talvez uma coisa mais rápida do que isso a gente acha difícil, então a gente deve ter um dia de queda forte, no outro dia
talvez um corpo pequeno com alto volume, e no terceiro a gente deve subir à medida que o resultado das eleições começa a perder incerteza, né? Que é o seguinte, quem ganhou é reconhecido por quem perdeu e a transição do poder é nice and easy, é suave, tá? Isso é o que o mercado quer ver. E aí os ativos devem se recuperar, entre elas as criptomoedas. Então, estômago, né? Como diz Peter Lynch, mercado de ações não é um problema de cérebro, é um problema de estômago, é o órgão mais importante, tá? E agora sim a gente entra nos gráficos, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós ainda estamos em alta, uma alta semana passada foi maravilhosa, semana atual indo para o fim não foi ruim, não foi ruim, a gente não precisa só subir, o mercado não anda em linha reta, lembra o Baster, né? Quem acompanha o fórum dele aí no mercado de ações, parabéns, tá? É um excelente fórum. E aí nós estamos com o histograma então apontando para cima, um bom volume, a gente não tem motivos para crer numa reversão no âmbito semanal. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. No gráfico diário, a gente está com um cenário um pouco menos otimista. Isso não quer dizer que não é otimista, mas é menos. Então vamos lá. Nós estamos ainda com uma inclinação média positiva, apesar de termos aqui no MACD já uma inclinação negativa. Como isto? Tá? Vamos lá. Primeira coisa, isso pode acontecer, já aconteceu aqui, ó, exatamente aqui. Nós estamos com uma inclinação positiva nos preços e uma inclinação negativa no histograma MACD. Exatamente como nós estamos vendo aqui. Aqui até um cenário um pouco mais positivo, que a gente continua tendo aqui níveis elevados do histograma, tá? E está cada vez mais parecido aquilo que eu falei já aqui, ó. Logo no segundo ou terceiro candle pós alta brusca, que é o que? A repetição desse cenário aqui, tá? Então, isso é muito importante. Isso dá tempo da média diária subir, já está quase lá. A gente deve começar a ter alguns testes na média móvel, isso deve acontecer ao longo desse fim de semana, quem sabe na segunda, onde a gente deve já estar então com a média móvel. Vamos ver aqui os níveis quanto que ela está percorrendo, tá? Ela está percorrendo aqui, está em 12.600. Em que dia? No dia 25 de aqui, 31 de outubro, 12.650. 30, né? Já é 31, né? Já passamos das 9 horas, vamos lá. Vamos ver no dia 21. 21, 11 e 500. Então, nós percorremos 1.200 em 10 dias. Então, 120. Então, nós estamos em 12.500. Nós vamos para 12.800 praticamente na segunda-feira. Ou seja, logo abaixo dos 13K. Tá? Onde está os 13K? Os 13K estão exatamente aqui no fim desses candles, aqui já vou mostrar para vocês, exatamente aqui. Então, recuos até os 13K são normais nesse período. Como a gente pode ver aqui, nós tivemos vários movimentos em ambas as direções, então recuos aos 13K é tranquilamente possível, esperados, não deve surpreender ninguém. E aí o que a gente lembra vocês? Fechamento do dia, lembra que aqui é o gráfico diário, fechamento do dia abaixo dos 13, então cuidem, teste na média móvel diária. Fechamento de dia abaixo da média móvel diária, aí sim nós podemos nos preocupar. Tá? Aqui, ó, tivemos falso rompimento, tivemos, tá? Então, podemos ter o caso aqui de falso rompimento, mas a gente tem que estar preparado para isso aqui, ó. Um super candle. Isso pode acontecer? Sim. A gente acha que vai acontecer? Não. Pode acontecer? Sim. A gente acha que vai acontecer? Não. Isso é uma sugestão, indicação, recomendação? Também não. É uma opinião? Claro que sim, tá? Então vamos dar uma olhada com mais detalhes. Como é que a gente analisa com mais detalhes? Bom, na nossa opinião, isso se faz olhando os drivers. Então nós vamos olhar começamos com o USD BNB, né? Vamos lá. O que nós temos aqui? No gráfico diário, nós tivemos um rompimento da média móvel dos últimos 20 períodos, nesse caso 20 dias. O histograma aqui está bastante negativo, é maravilhoso, né? Ele está negativo, né? E essa declividade, né, essa inclinação negativa, então nos sugere um mergulho. A gente deu uma olhada aqui,
quando ele tem esses mergulhos aqui, ele tende a ir para metade do valor. Então, o que nós estamos? Nós estamos aqui em torno dos 28, a gente pode ir tranquilamente até o 14. Uma ida até o 14 deve nos levar tranquilamente a cruzar para baixo a média móvel diária na Bitcoin. Então, a gente pode tranquilamente chegar nos 12K. Tranquilamente pode chegar nos 12K. 12.000, tá? Então, se aqui a gente tiver uma continuidade da movimentação nos próximos 2, 3 dias, uma movimentação baixista, ela pode se exacerbar, a gente chegar aos 14, sim, 14 dólares, a gente está agora nos 28, a gente pode perder ali quase metade do valor, e isso deve levar a Bitcoin tranquilamente até os 12, tá? Mas por que aqui cai 50% e lá cai 10%, né? Porque existe um mecanismo de transmissão com uma atenuação, uma queda na BNB dá um efeito menor. Por quê? Porque nós estamos no período em que a Bitcoin está ganhando dominância. O percentual do market cap total das criptos, que é da Bitcoin, está crescendo. Isso quer dizer que quando a Bitcoin sobe, as outras sobem menos ou caem. E quando a Bitcoin cai, elas caem mais ainda. Esse conjugado nos dá a possibilidade de estimar como possível, como esperável, uma retração de 50% na Binance Coin e um reflexo disso, uma equivalente retração de apenas 10%, um pouco mais, 15% no máximo, na Bitcoin, tá? Em função desses fatores que a gente acabou de comentar. Bom, esse é o nosso ponto. A partir dali ele se recupera e faz, então, não necessariamente novos topos, tá? Mas ele se recupera ao nível. Então a gente deve ter novos testes, até por exemplo os 32. Então seria muito razoável um recuo até os 16, depois uma alta abrupta aos 32, praticamente em linha reta, como a gente viu aqui ou aqui, tá? Então seria um mergulho muito rápido, novamente, estômago, tá? Vamos dar uma olhada no outro driver. O outro driver é o SPX, né? O SP500. Por que a gente fala SPX então? Porque a gente gosta de usar outros nomes? Não. SP500 é o nome do índice, SPX é o código do índice na plataforma TradingView. Aliás, uma excelente plataforma. E aí, o que nós temos aqui? Fechamos o dia em baixa, a gente está aqui num nível muito próximo do fundo, os 3K2, perdemos os 3K3, perdemos os 3K3, estamos nos 3K2, apontando para baixo. Na última vez que nós estivemos aqui, a gente já estava apontando para cima. Por conta disso, nós achamos que agora a gente cai. Que legal, né? Caindo aqui, provavelmente a Bitcoin cai também. Caindo aqui, provavelmente a Bitcoin cai também. Será que aqui vai cair? Vamos dar uma olhada. Nas drivers do SP500. Qual é o driver do SP500? Ora, quem está nos acompanhando há mais tempo não tem dúvida de que é o dólar index. E aí, o que a gente tem aqui? No gráfico diário, nós temos o dólar index apontando para cima, tá? E exatamente esse tipo de movimento que a gente imagina que deva acontecer. O dólar index subindo, tá? Por que o dólar index subiria? É muito interessante isso, tá? Nós estamos tendo um shortage of dollars worldwide. O que é isso? Uma carência, uma falta de dólares, uma alta demanda por dólares, tá? Então a gente teve um recuo hoje sim, mas a gente bateu nos 94, tá? E a gente está olhando para cima aqui no MACD, a gente tem tudo para continuar subindo. O que está fazendo isso daí acontecer? Vamos dar uma olhada aqui nos T-bills, né? Que é nos títulos de dívida de 10 anos dos Estados Unidos. Aqui é o rendimento. Aqui o rendimento está subindo, está a ponto de romper aqui os 0,9, tá? No título de 10 anos. Ela estava no 0,6, chegou a 0,5 aqui no fundo, tá? Nós estamos em 0,87, 0,88. Então, a gente aumentou aqui 60% no yield comparado com agosto.
Vamos dar uma olhada aqui no preço dos títulos, se isso aparece alguma coisa relevante, tá? Agosto, a gente estava aqui, eles caíram bastante, tá? Não é tanto assim, mas em todo caso. A gente está com uma tendência de queda nos títulos e aumento, então, no yield, que é uma consequência, tá? O que que isso daí faz? Isso aí aumenta o rendimento que os títulos de dívida americano têm. Então, o que que acontece? Isso cria mais demanda pelo dólar, porque a gente está, por exemplo, com 0,8% de rendimento anual em títulos do Tesouro Americano e menos 6% em títulos do Bundesbank, que é o Banco Central Alemão. Então, o que que acontece? Isso pessoal que tem capital em euro prefere o dólar, tá? E por que que esse dinheiro não está vindo para os Estados Unidos? Provavelmente que ele está ficando na própria Europa, tá? Então lá eles estão com uma escassez de dólares. E aí a gente tem governos como o da Turquia e o Uzbequistão, que a gente olhou aqui, estão vendendo o ouro porque precisam dólar. Então qual é a nossa ideia? O dólar deve se valorizar, vamos voltar para lá, DXY. DXY é a pronúncia disso em inglês, tá? O dólar deve se valorizar e isso deve derrubar ouro, SP500 e Bitcoin. Então, essa é a nossa expectativa para a próxima semana. Feito isso, ato contínuo, que dizia o professor lá da universidade que eu trabalhava, ato contínuo, o dólar se desvaloriza e essas commodities disparam, né? E aí, SP500 é uma commodity, mas mercado acionário, renda variável, deve subir também. Então, nós vamos passar, na nossa opinião, por um curto espaço de recuo acentuado, associado a uma valorização do dólar lá fora, aqui dentro também, obviamente, e depois disso, a gente deve ter uma reversão dessa tendência, gradual ou não, mas uma recuperação do preço das commodities, tá? Com que velocidade aí a gente não tem ideia. Acho que a gente foi muito além do que talvez deveria ter ido responsavelmente, mas a nossa intenção é mostrar o que a gente está enxergando, tá? Então aqui o dólar, apesar de um leve recuo aí, quem sabe no dia de hoje, nós estamos no diário, não esperem aqui, na nossa opinião, abaixo de 5,65 e ele pode até testar isso, mas ele está apontando para cima e ele deve continuar subindo. Agora vamos aproveitar esse momento aqui e vamos estender aqui a reta, tá? Vamos fazer isso aqui ao vivo. Aí, tá? Tá aqui a reta estendida. Então, essa aqui é a nossa reta de tendência que foi traçada lá há muito tempo atrás, tá? Então, olha, aqui a gente rompeu essa zona, esse trading range maravilhoso e foi embora, tá? Então, a gente ainda não rompeu o topo, mas não falta muito. Isso deve acontecer aí nas próximas, quem sabe, 2 semanas. Mas, rompido isso, ele deve se acalmar um pouco e sofrer uma retração. Tal qual aconteceu aqui, a gente vê esse movimento repetindo, mas ele deve respeitar essa tendência. Então ele deve, nesse momento agora, ele está colado na tendência que nem ele estava aqui, ele deve se desprender da tendência que nem ele se desprendeu aqui e depois voltar então à tendência como ele voltou aqui nesse período, mas daí já parando no nível superior, por exemplo, ao 6. Então ele pode subir, quem sabe, ao 7, talvez aos 8, vai depender de quão abrupto e longo for essa movimentação. E aí sim ele deve retornar para lá, tá? Quando é que nós vamos perder essa tendência aqui? Quando o Brasil fizer o dever de casa. O que é o dever de casa? Gastar menos do que arrecada. Gastar menos do que arrecada. Pagar dívidas e não aumentar as dívidas. Quem? A União, os estados, os municípios, as empresas e as pessoas, tá? Como é que consegue fazendo isso? Vende o que não tem necessidade, só compra o que precisa, tá? E trabalha com seriedade. É isso, tá? Essa receita sempre trouxe prosperidade para as nações. Quando elas esqueceram isso, elas tiveram que aprender de novo, do mesmo jeito ou pior. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela vossa atenção. Até o nosso próximo programa. Tchau.